Olá, neste vídeo, gostaria de mostrar como configurar o ambiente de desenvolvimento para o Tire Engine. Este tutorial será composto de 3 partes. No início mostrarei quais programas você deve instalar, depois trataremos da configuração desses programas e no final faremos alterações de teste no código-fonte e compilaremos o mecanismo e executaremos um dos tutoriais do Tyra no emulador de PlayStation 2. Vou usar o sistema operacional Windows, mas você também pode usar o Linux. Isso não deve ser um problema porque o compilador e todas as ferramentas necessárias são baseadas na imagem do Docker. Então vamos começar. A primeira ferramenta que você precisa é um Docker. Tyra usa muito porque a programação do PS Tissue requer muitas ferramentas para instalar, o que consome muito tempo. Atualmente, na imagem do Tyra Docker, há todo o ambiente Homebrew PSTWADEV que contém o PS Tissue SBK, muitas portas de biblioteca, compiladores, vinculador. Em seguida, a ferramenta VCL da Sony, cuja tarefa principal é otimizar o código de montagem da unidade vetorial, e o pré-processador VCL-PP, que é um pré-processador para esses arquivos de montagem VCL. Deixe-me explicar o processo de como você utilizará essa imagem do Docker. Primeiro, copiaremos seu código-fonte em um container do Docker. Em segundo lugar, executaremos o processo de compilação interno. E, como última etapa, copiaremos o binário de saída do container Docker para o nosso host. Existem muitos tutoriais que abordam como instalar o Docker corretamente, então não farei isso neste tutorial. A propósito, recomendo que você instale o Docker com suporte a WSLTWO. Ele funcionará mais rápido. A próxima coisa a instalar é o PowerShell. Provavelmente você já o possui em seu sistema Windows, mas recomendo que atualize para a versão mais recente. Depois disso, você deve instalar o emulador PCSSU e não se esqueça de instalar o arquivo BIOS para PCSSU. A próxima coisa será o sistema de versionamento do Git. Isso nos permitirá executar comandos como git pull e git clone e a última coisa será nosso editor de código versus código. Para ser honesto, você pode usar o editor de código que quiser. Vou usar o VS Code porque já adicionei aos arquivos de configuração do projeto Tyra VS Code. Ok, então vamos começar com a segunda etapa. Primeiro, verificaremos a versão do PowerShell. Acho que foi PS. A tabela de versões. Ok, então sua versão deve ser a mesma ou superior. Ok, então vamos para o PCSSU e vamos configurar 4 coisas lá. Primeiro, o que queremos fazer é habilitar a configuração do hostfs. É uma opção que permite que o emulador acesse seu sistema de arquivos host. Então, por exemplo, se você executar seu jogo, abra seu jogo, o emulador terá acesso a arquivos de música, arquivos de textura e assim por diante. E esta opção está escondida nesta versão do emulador, mas pelo que me lembro na versão 1.7 está aí ok. Então vamos lá. Portanto, devemos desligar o emulador. Isso é muito importante porque se você não fechar o emulador, ele sobrescreverá o arquivo de configurações. Então, vamos fechá-lo, vá para Documentos, Diretório, PCSSU, vamos abrir este arquivo VM e como você vê, eu o tenho assim,
deve ser ativado, muito importante, ok. Então vamos voltar ao PCS-SHU e vamos configurar agora um dos hacks do PCS-SHU. Então, vamos para as configurações de emulação e, como você vê, devemos habilitar um hack de sincronização do mecanismo de movimento, porque isso corrigirá o problema de oscilação de textura que não existe no hardware real do PlayStation 2. Por exemplo, se você não o ativar, terá problemas de textura no emulador PCS-SHU, mas se executar o jogo no hardware real do PlayStation 2, ele funcionará corretamente. Portanto, é importante habilitá-lo. A próxima coisa será este terminal, ou como dizer, esta janela de bloqueio do programa como padrão é muito ilegível. Então eu recomendo que você mude a dobra para maior e habilite o tema escuro sim. Então nossos bloqueios de jogo serão mais visíveis e a última coisa será as configurações do pad. Ele está lá e você deve mapear o joystick direito, o joypad esquerdo, o círculo quadrado, todos esses botões para o teclado. Ou se você tiver um pad, mapeie-o para o seu pad, para poder usar o path em seus jogos. E acho que isso é tudo para o PCS-SHU. Ok, então vamos baixar o código-fonte. Primeiramente, criarei o diretório de repositórios e faremos o download do código do Tyra aqui. Então, vamos abrir a janela do PowerShell neste diretório. Então pressione o botão Shift e clique com o botão direito e você terá a opção de abrir a janela do PowerShell aqui. Então, vamos digitar git clone e colar o link no repositório do Tyra. Então esse link vai ficar aqui. Vamos copiar e colar. E como você vê, o código Tyra foi baixado. Vamos falar um pouco sobre a estrutura de pastas no Tyra. O diretório VS Code contém arquivos de configuração para o VS Code. Demo tem um jogo de demonstração, sim, jogo de demonstração Tyra. Docs contém os documentos. Atualmente existe apenas um documento sobre a instalação do Tyra. Em seguida, teremos o código-fonte do mecanismo. Este diretório é um modelo para o seu jogo, então você pode copiá-lo e criar seu próprio jogo. Haverá um tutorial disso. Provavelmente colocarei o link aqui e ao diretório de tutoriais e contém todos os tutoriais do Tyra. E agora vamos falar também sobre a estrutura do template, demo e dos diretórios de tutoriais. Então vamos abrir a demonstração. Como você pode ver, existem 4 pastas. Bin é o diretório de saída com o binário do jogo e todos os ativos. O diretório include contém arquivos de cabeçalho do seu código C++. O diretório res contém todos os recursos do seu jogo. Todos esses recursos serão copiados para o diretório bin durante o processo de compilação. Portanto, este diretório contém todos os arquivos completos do seu jogo. E o diretório de origem é o diretório com seu código-fonte, sim, com seus arquivos CPP. E como você pode ver, o modelo também tem essa estrutura de pastas e os tutoriais também. E é hora do VS Code. Agora vamos abrir o Chile Repository. Isso está aí sim, e neste momento provavelmente o VS Code abrirá uma notificação e perguntará se você deseja instalar as extensões recomendadas para este projeto. Você deve clicar em sim lá. Esta lista de extensões está bem ali. É uma extensão CDP Tools, alguma ferramenta utilitária de cabeçalho, Assembly, IntelliSense e assim por diante. Tobias, lembre-se que você não vai escrever montagem, então não se preocupe.
E você pode instalar essas extensões manualmente ali mesmo. Portanto, esta é a extensão C++ e assim por diante. Vamos copiar os arquivos de configuração. Como você pode ver na pasta VS Code, existe o diretório de configurações, que contém outros diretórios para sistemas operacionais. Atualmente, existe apenas o diretório de configuração do Windows e temos 3 arquivos lá. Devemos copiar esses 3 arquivos e colocá-los na pasta VS Code. Ok, então CPP Properties, JSON é um arquivo com configuração para o C++. Como você vê, o VS Code nos mostra que devemos corrigir esse caminho do IntelliSense. Faremos isso em um segundo. Next. O próximo arquivo é um settings, JSON, que contém apenas uma coisa importante, é esta linha. Esta linha é uma configuração para o diretório de compilação atual. Também abordarei isso em um segundo. E task, JSON, este é o arquivo mais importante. Ele contém todos os comandos pré-configurados para o Docker. Portanto, se abrirmos o explorador de tarefas, você verá que verá todas essas tarefas. Portanto, essas 4 tarefas são para o processo de compilação. Você tem algumas tarefas de depuração, algumas de limpeza, iniciar, parar o container do Docker. Também discutirei sobre isso em um segundo e, como você vê, toda a lógica está dentro do Docker. Sim. Portanto, cada comando é como docker exec, docker faz alguma coisa, docker faz alguma coisa. Sim, então não precisamos de nenhuma ferramenta em nosso sistema host. Ok, então vamos começar com esta correção do IntelliSense. Então devemos ir para o repositório Tyra e ir para as versões mais recentes. E precisamos baixar essas coisas, tudo isso, sim, para ser honesto, porque precisaremos de tudo isso em um segundo, então vamos baixar esses 3 arquivos zip. Ok, vamos criar um diretório para o nosso IntelliSense. Eu também farei isso na minha área de trabalho, então talvez eu faça aqui mesmo. No sentido, talvez direcione a licença. Ok, vamos abrir este arquivo e colar o conteúdo. Ok, bom. Para ser sincero, este compilador não é necessário, mas esqueci de excluí-lo. Ok, então vamos copiar o caminho, ir para o VS Code e substituí-lo. Eu selecionei isso através do botão do meio do mouse. Use also this button. Como você pode ver, há um problema com a barra invertida. Talvez eu conserte manualmente. Okay, so maybe. Oops. Isso sim está correto. E atualmente, a partir de agora, o VS Code deve ativar o interesse em seu projeto. Então, por exemplo, se você for ao código, por exemplo, ao tutorial do Tedast, verá que não há erros vermelhos e, se pressionarmos o botão Ctrl e clicarmos, por exemplo, para iniciar o quadro, tudo será abordado aqui e tudo funciona corretamente. Ok, então nós terminamos. E vamos também voltar a esses 2 arquivos. Esses 2 arquivos contêm o arquivo de recursos para os tutoriais. Significa texturas, música e assim por diante. Então, vamos colá-lo nos diretórios reis. Então vamos voltar para a pasta principal e abrir o arquivo de tutoriais, ok? Então você vê que essas são as 2 pastas. Então vamos movê-lo e ele deve substituir e colar todos os arquivos. Ok. Vamos verificar se funciona então, por exemplo, vamos para a prensa de pó. Sim, está bem ali. Todos os arquivos são copiados. Ok,
E também copiei, ok. É, E também vamos abrir a demonstração também. yeah. Sim, copia aí. E ótimo. Então acho que é tudo para o VS Code e podemos ir para o Docker agora. Ok, vamos com o Docker para que possamos abrir o terminal no VS Code e, como você vê, o VS Code abriu para mim o terminal do PowerShell. Portanto, se você tiver o CMD, poderá abri-lo manualmente a partir desta barra de ferramentas. Ok, então vamos digitar Docker pull e baixar a imagem do Docker Container. Como você vê, eu já fiz isso. And E podemos ir agora para a última etapa do tutorial. Esta será a alteração do código-fonte e a execução de um dos tutoriais no emulador. Ok, então vamos abrir. Qual tutorial vamos escolher? Eu acho que o mais espetacular é a classe de poeira, então vamos fazer isso. Então, se você quiser trabalhar com o tutorial 4, devemos abrir o arquivo de configurações e digitar que queremos compilar este projeto. Então devemos colocar lá o caminho relativo para que seja tutoriais sim e for the dust tissue, ok, ótimo, e vamos começar o Docker Container, sim, porque a partir desta imagem Docker vamos criar o Docker Container, sim, e você deve iniciá-lo toda vez que quiser começar a trabalhar com Tyra. Então, vamos iniciar o container do Docker. Sim, está iniciado e podemos, na minha opinião, executar o tutorial. Então, vamos pressionar Ctrl+Shift+P e executar a tarefa ring build. Digitar. Como você vê, o código-fonte está copiando com os ativos, está compilando dentro, a todo o processo de compilação. Sim, pela primeira vez vai demorar um pouco, então talvez eu acelere. Ok, Fitzy. Leva tanto tempo porque primeiro, Docker compilou todos os arquivos do mecanismo e depois nossos arquivos do tutorial e, como você vê, ele copiou os binários para o host e executou o PCSSU automaticamente. Sim, e é isso. Vamos explorar Bedance também. Iremos ao local da bomba atômica. Ok, Fixie. Então vamos fazer algumas mudanças. Por exemplo, o que podemos fazer? Faremos duas coisas. Eu gostaria de mostrar a você como editar o código Tyra. Então, para ser honesto, é muito fácil. Por exemplo, vamos para o código-fonte do diretório do mecanismo. Não podemos mudar. Talvez vá para os carregadores de arquivos e abra o Obj Loader. Então vamos adicionar algumas linhas aqui. Por exemplo, a função de carregamento do tutorial sim e vamos compilá-lo. Você pode adicionar atalhos sim para esta tarefa de execução de compilação. Você pode fazer isso aqui nas configurações do teclado, eu acho. Atalhos de teclado, certo? Então execute a tarefa de construção e você pode. Eu atribuí um FTWO para isso. Então quando eu colocar esses dois botões na tecla, pressione isso. Quando eu pressionar esses dois botões no teclado, a compilação será executada automaticamente. Então vejamos, começou, compilou apenas o arquivo alterado. Vamos esperar um pouco. Sim, e vamos verificar se teremos. Sim, olá do tutorial. Porque estamos carregando o arquivo dostio.obj. Ok, está funcionando e você também pode alterar o código-fonte no tutorial. Sim, alterando alguns valores, ok, então acho que é tudo para este tutorial. No próximo tutorial,
Pelo que me lembro, abordarei como criar seu próprio modelo para o jogo, como executar esses jogos ou tutoriais no PlayStation 2 Real via USB e também falaremos um pouco sobre os tutoriais sim, então isso será algo assim. Yeah, so Obrigado por assistir e até mais.